Olá pessoal! Hoje nós vamos aprender mais uma ferramenta para que a gente consiga criar seleções, criar máscaras e recortes a partir dessas seleções. Essa ferramenta é um pouquinho diferente da caneta, ela pode diminuir um pouco também a nossa mão de obra, o nosso trabalho, quando a gente tem alguns objetos que são muito complexos, como a gente pode ver aqui. Então imagina a gente tratando com a caneta, cada uma dessas quininhas aqui seria bem complicado, né? Ia dar bastante trabalho. Então essa ferramenta, que é a ferramenta a partir da seleção de cores, vai facilitar isso para nós. Esse primeiro exercício que a gente vai fazer, ele visa simplesmente recortar e trocar o fundo, tá? Para a gente aprender a usar a ferramenta. Então realmente não vai ter aquele acabamento primoroso, porque a gente não vai tratar as cores. A gente precisa entender que essa imagem, esse pássaro, ele está em um fundo, em um tom aqui puxado para o bege, e ele recebe um pouco dessa luz também. A gente vai adicionar ele em um fundo com o céu e não alteramos as cores dele. Para que ele ficasse melhor, a gente precisava deixar ele um pouco mais azulado, principalmente nas bordas. Mas isso a gente vai fazer em um próximo exercício. Nesse momento, é para que a gente aprenda a usar a ferramenta de seleção. Então, com a nossa imagem já aqui no Photoshop, a gente vai vir aqui ó, em selecionar e intervalo de cores. Ele vai abrir essa janelinha aqui para nós, onde a gente vai fazer uma base de seleção buscando, de certa forma, aqui, dirimir, diminuir o nosso trabalho que a gente vai ter na sequência, tá? Então a primeira coisa é a gente usar esse contador que já vem selecionado para pegar uma cor do fundo. Notem ó, que ele usa essa cor como base para dizer aonde vai estar a nossa seleção. Mas no momento que eu clico aqui, ó, eu posso ter uma seleção mais limpa ou mais suja. E aqui essa sujeira aqui a gente precisa, de certa forma, corrigir ela nesse momento para facilitar. Então depois que eu selecionei uma cor que eu já achei boa o suficiente, eu vou vir aqui para grau de seleção. Em grau de seleção, eu posso aumentar ou diminuir. Notem que se eu diminuir, ela vai mostrar muita sujeira do fundo. Mas enquanto eu aumento, ela está deixando entrar aqui ó, dentro do nosso pássaro que a gente quer recortar. Porém, é mais fácil a gente limpar o que entrou do que organizar realmente esse fundo. Então eu penso aqui, vamos ver um número que a gente pode pegar mais como ideal aqui. Vamos aqui, ó, acho que perto do 90 ele deve estar legal. Aqui para mim, ó, 95 parece que ficou bom. Eu vou precisar ficar atento que eu tenho que limpar essa sujeira aqui e esse pouquinho que ele vai entrar dentro do pássaro. Então aqui ó, ele já tem a seleção pronta. Com a seleção aqui eu posso já anotar aonde ele entrou. Ó. No bico, vou dar um zoom aqui para a gente ver mais de perto. Eu tenho entradas na seleção aqui, que eu vou precisar arrumar. Aqui embaixo parece que ele ficou bom. E aqui na cabeça do passarinho tem bastante coisa para a gente arrumar. Aqui então, pessoal, para conferir e corrigir essa seleção, a gente vai usar a tecla Q. Apertando a tecla Q, ele vai inverter essa seleção aqui para essa máscara vermelha. E essa máscara, sempre que eu apertar Q de novo, ela volta a ser uma seleção normal, para que aí a gente possa fazer recorte, máscara ou o que quer que a gente queira fazer a partir dessa seleção. Então, com a máscara, eu posso apertar o Q e adicionar a informação nela com o pincel. O pincel é o B. Ó, adicionei o meu pincel aqui, vou corrigir o tamanho dele, está no tamanho legal, e aqui a gente trabalha nas cores pretas e brancas, tá? Ó, quando adicionar a cor preta, ele vai complementar essa minha máscara. Se eu tivesse no branco, ele vai tirar a máscara. Ó, eu posso trocar as cores clicando aqui e selecionando a cor aqui dentro do painel, ou eu posso clicar aqui para trocar entre a cor principal e a secundária, ou simplesmente o botão X. Eu costumo usar o X que é mais rápido. Então, estou adicionando seleção, estou usando o X. Ó, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque meu pincel está muito grande. Então eu diminuo ele um pouco e venho com bastante cuidado, complementando ali o bico do pássaro. Posso usar o pincel com a borda um pouco mais arredondada, posso usar como eu achar melhor ali para dar esse acabamento. Como que eu vou saber se ela está legal? Aperto o Q de novo. Olha,
Aqui a seleção veio para a borda, limpou toda essa parte, limpou o bico. Então, vamos aqui para a base. Na base, eu ainda preciso limpar essas áreas aqui, adicionando, então, no caso, preto, que vai se tornar essa máscara vermelha, tá, pessoal? Vamos lá com bastante cuidado, adicionando aonde a seleção precisa acontecer. Ó, aqui é normal, são furos, aqui já não. Aqui vai precisar ser bem pequeno o meu pincel. Ó, são poucos os detalhes que sobram aqui para a gente corrigir a nossa seleção. Vamos ver se tem mais algo aqui. Mais um pouquinho aqui. Sempre usando a tecla Q para fazer essa inversão, tá? Aqui tem pequenos espaços, então a gente, para ganhar tempo, né? Onde não vai ter um furo ali, eu posso usar o meu pincel maior. Isso aqui vai ganhar mais tempo para nós, vai ficar bem mais rápido para a gente poder finalizar. Está quase lá. Q é a tecla que troca entre esses dois tipos de seleção. Vamos supor que, sem querer, eu errei. Eu posso dar o Ctrl Z, mas eu também posso apertar o X. O X ele vai fazer essa troca aqui para o branco. Daí, com a cor branca, eu venho pelo lado de fora para remover a máscara. Daí eu volto para a cor preta, ó, X inverte aqui. E finalizo. Uma visão geral aqui. Falta bem pouquinha coisa. Só a gente olhar onde está piscando aqui, ó. O recorte aqui tá legal. Aqui só um pouquinho. Dessa forma, então, pessoal, nós temos a área externa como seleção. Eu posso simplesmente desbloquear minha camada e deletar ela. E eu já economizei muito trabalho. Imagina se a gente tivesse feito tudo isso aqui com a caneta, como a gente já aprendeu. Ou eu posso criar uma máscara. Porém, a máscara, ela usa a seleção. Então, a gente precisa inverter. Para inverter, é o Command Shift e o I. Ou para quem está no Windows, é o Ctrl Shift e o I. Agora, como eu apertei inversão, olha onde está aqui a minha seleção, está para dentro. E eu clico aqui no canto inferior, nesse botãozinho aqui de criar, adicionar a máscara de camada. E pronto, já tenho a minha camada selecionada e a minha máscara montada aqui. Nesse caso, então, a gente simplesmente adiciona o fundo, reposiciona ele da melhor forma possível, organiza as camadas adicionando o meu fundo atrás do pássaro e a gente já teria aí ele praticamente pronto para o nosso acabamento final. E o que viria a ser esse acabamento final? A gente passaria a entender que esse pássaro ele sofria alterações do que era o fundo antigo dele, a luz ambiente, a angulação de onde estava vindo aquela luz do sol ou uma luz interna que fosse, e as cores do ambiente que estavam influenciando dentro dele. Então, por isso, ele está muito mais esverdeado do que ele estaria em uma imagem real. Então, um segundo passo seria tratar as cores. Mas como hoje o nosso foco é aprender a fazer essa seleção com a seleção de cores, a gente finaliza então o exercício por aqui. O material para fazer esse exercício está disponível já para vocês. Espero que cada um consiga fazer. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Em breve nós retornamos com mais exercícios, tá, pessoal? Um abraço!